outra coisa que é importante ser dita. Transe hipnótico não é o mesmo tipo de transe de incorporação. Ah, sim, ó. Não, isso eu sei que pode... Assim... Pode falar. Depende, né? Tem muita gente que usa de métodos hipnóticos ali pra conseguir fazer com que uma galera... Isso acontece em igreja, com certeza acontece também em terreiro. Isso sempre tem que ter música no meio, porque a música ela ajuda, acho que Camuflar, parece, né? Gatilhos hipnóticos. Só que o interessante é, cientificamente, eu não tô dizendo que a ciência descomprova ou comprova que fala que isso não acontece. O lance é, o que a gente pode afirmar do que foi feito de estudo científico e o que os caras verificaram é, o transe hipnótico, ele leva a pessoa a diminuir a atividade cerebral do córtex pré-frontal, que é a parte que mantém você lúcido e consciente das ações que você tá fazendo. A hipnose leva você a desconectar essa parte do cérebro e você fica mais sugestivo ao que a outra pessoa te diz. Se o cara te fala assim, quando eu estalar os meus dedos depois de contar até 5, você vai virar uma galinha. E aí o cara conta 1, 2, 3, 4, 5, pá. Isso é a sugestão do transe hipnótico. O transe de incorporação estudado em laboratório não apresenta esse mesmo tipo de queda da atividade do córtex pré-frontal. A pessoa continua lúcida sobre o que ela está fazendo em algum grau. Aí beleza, deve ter algum recorte a respeito dos tipos de médium que foram estudados, do fato de que a maior parte dos estudos foram feitos com médiums kardecistas e não com Umbanda. Tudo isso pode ser explorado e entendido como, até onde a ciência chegou, ela fala, cara, o que a gente está vendo acontecer com essa pessoa é diferente do que é uma pessoa estando num transe completamente hipnótico. Então, hipnotizar uma pessoa não é a mesma coisa que fazer a pessoa incorporar. Mas tá. Essa questão da incorporação. Você acredita que também é a mesma coisa que acontece nas igrejas ou nas igrejas, eu digo, quando as pessoas entram em transe? Ou você acredita que lá é a hipnose? Igual a gente tá falando do Miguel agora há pouco. Eu não me arrisco a responder, cara. Sabe por quê? Eu prefiro... Porque pra mim não julgar a experiência do tipo assim, qual a validade que vai ter de eu afirmar a minha especulação sobre, eu acho que na igreja é assim, acho que na igreja é assado. Eu prefiro, primeiro, respeitar o território da vivência religiosa, deixar a pessoa dar a interpretação que ela quiser. O que eu entendo é, nenhum pesquisador neurocientista foi lá para poder validar isso. Isso leva no ponto de pessoas que afirmam que são capazes de fazer alguém viver a experiência de incorporação sem acreditar em espírito. Cara, eu te falo assim, vou fazer um café diferente pra vocês. Vou mostrar diferentes tipos de café. Vou pegar aqui o café, vou aquecer a água, vou botar o pó no filtro e vou botar umas lascas de laranja, de casca de laranja nesse café. Vou adoçar ele com mel e vou passar a água fervente ali pra poder fazer um café com mel. Fiz um café diferente aqui, ó, experimenta. Um café que você não conhecia antes, o sabor. Tradicional ali. Agora eu vou fazer um café. Vou botar o filtro, vou botar a cafeteira, vou pegar a água fervente e vou passar pelo filtro. Cadê o pó de café? Como é que eu vou falar que eu tô fazendo café se eu não tô usando pó de café? Estranhei. Quando alguém afirma que é capaz de fazer alguém viver a mesma experiência que uma pessoa que tá tendo incorporação em um espaço religioso, que tá tendo incorporação num terreiro, só que sem a crença em espíritos, que garantia você tem que você tirou o pó de café do experimento? E é o que eu vejo algumas pessoas falando, que eu vejo que é a necessidade da gente ter um lugar pra poder falar o contrário. Sim, vocês devem estar confusos com isso, tipo, cara, de onde que... Quem que tá afirmando que é capaz de fazer uma pessoa viver a mesma experiência de incorporação num terreiro, fazendo uma pessoa, com isso, uma pessoa que não acredita em espírito? É o Nino Denani. Vamos falar, vamos falar de mais um colaborador nosso e depois a gente volta pra falar sobre incorporação sem espírito, tá bom? Vamos falar do Binho. Binho Lux. Binho Lux pro pessoal de casa aí ficar... Ele fez de novo. De novo. É isso aí. Vamos lá? Vai. Salve, salve, tropa do Isto Não É Podcast. Vocês já me conhecem muito bem. Eu sou o Binho Lux, sacerdote do Templo de Lúcifer e de Asmodai, junto com a sacerdotisa Raquel, aonde realizamos atendimentos para o Brasil e exterior de forma transparente, segura e sem promessas de pactuações milagrosas e nada desse tipo. Se existir solução para o seu caso dentro dos nossos rituais de alta magia, nós faremos. Se não tiver solução, nós não usaremos o seu momento de fraqueza e o seu desespero para isso. Nós jogamos limpo e essa é justamente uma das nossas marcas registradas pelas milhares de pessoas que nós já atendemos.
E também para você que precisa cuidar de seus ancestrais, como Exu e Pombogira, também somos responsáveis pelo Templo de Quimbanda, o Trono de Tiriri, junto com a Raquel da Rosa Negra, onde você pode ter o seu atendimento através do oráculo de Exu e efetuar os seus rituais com total segurança e orientação. Repetindo e frisando que tudo aquilo que puder ser feito à distância, nós faremos. Aquilo que não puder, nós vamos ser claros e vamos agendar o atendimento de forma presencial. Nosso telefone está passando aqui embaixo junto com o Instagram. E lembrando que você que veio através do Isto Não É Podcast, você tem 10% de desconto em todos os nossos rituais particulares ou coletivos. Aguardamos você para celebrarmos juntos a sua vitória. Ave Lux e Banda Gireju! É isso aí, pessoal. Você viu o Binho Lux e a Raquel falando um pouco sobre o trabalho deles. E o Binho tem lá o Templo de Lúcifer e Asmodai, onde ele oferece atendimentos exclusivos através do oráculo luciferiano, trazendo revelações sobre todas as áreas da sua vida. E com o Tarô das Sombras é possível descobrir qual o seu daimon pessoal, além de realizar acordos, iniciações, pactos e ritualísticas especiais, sempre confirmadas diretamente no oráculo com os daimons, para qualquer finalidade desejada. Já no Trono de Tiriri, Exu entrega respostas precisas e diretas através do oráculo de Exu. Questões ancestrais e materiais são reveladas, enquanto assentamentos, ebós e magias poderosas são realizados para resolver qualquer situação e abrir caminhos com firmeza e autoridade. Então, para consultas e atendimentos, entre em contato no 219-7726-7041, 219-7726-7041 ou 219-7062-7778. No Instagram você acha como @binho_lux_ufc ou como @sacerdotisa_Raquel da Rosa Negra, tá? Um abraço pro Binho, um abraço pra Raquel, pessoal do Trono de Tiriri, do Templo de Lúcifer Asmodai, tamo junto. É isso. É isso aí, vocês viram sobre o Binho Lux e ele fez de novo, Felipe. E eu quero que você passe as redes sociais do Binho e da Raquel. @binho_lux_ufc e @sacerdotisa_ Raquel da Rosa Negra. Deixa eu confirmar aqui, que a gente sempre confunde. Sacerdotisa _ Raquel da Rosa Negra, é isso mesmo. É isso aí. Um abraço pra eles, tamo junto. Tamo junto. Voltamos aqui, Felipão. Entramos num assunto aí que levanta algum certo tipo de polêmica, eu não sei, você que... Não, acho que não tem polêmica, porque isso é falado até por ele mesmo, né? Ele mesmo... Em questão da incorporação... A gente tá falando de incorporação sem espírito, né? Uhum. Nino Denani, ele não tem crença em espírito, não tem o templo dele lá, né? Ele não tem crença em nada. Inclusive... Entendi, né? E ele já veio aqui também. Odair Denani Júnior. É o nome que é o nome dele de fato, que as pessoas não gostam tanto de conhecer. Tem um motivo de eu estar soltando esse nome. Mais pra lá, pra frente do podcast, eu vou explicar por que é importante mencionar o nome de documento dele. Mas o Odair, de fato, é um cara que ele fala sobre esses assuntos. Eu já tive mais contato com ele mais próximo. Fui amigo dele lá no começo da pandemia. Tretaram? Então, cara, muita coisa aconteceu e uma delas foi eu entender que o cara decidiu quem ele quer ser. Decidiu que ele é o que ele é, decidiu que ele quer ganhar engajamento por meio de ódio, decidiu que ele quer ser uma pessoa que atinge certos grupos que são minoritários só porque ele sabe que não vai dar nenhum problema, nenhuma treta. Então, eu já fui me afastando, me distanciando com ele ao longo do tempo, mas quebrou pra mim realmente a amizade na época que houve a declaração lá que ele fez de maneira jocosa do Exu nem existe. E aí, assim... Eu e um monte de gente tentamos conversar com o cara. Tentamos conversar com ele e falei assim, cara, olha só, você tá falando uma coisa que é complicada. Você pode falar que não acredita. Putz, eu não acredito em Exu, não acredito em espírito, beleza. Agora, falar de um jeito jocoso, falar de um jeito desdenhoso, Exu nem existe. Isso, infelizmente, é flertar com atacar uma religiosidade, que é a religiosidade que é mais atacada no Brasil hoje. É uma religiosidade que representa 2,6% da população religiosa. E que mesmo sendo 2,6% da população religiosa, sofre 60% de toda a violência religiosa no nosso país. Porra, um grupo tão pequenininho tem que sofrer
tanta violência, fica muito evidente, muito claro que é uma população da afro-brasileira, das religiosidades afro-brasileiras, que sofre muito. E que você vai lá botar mais lenha na fogueira, dar mais motivo para as pessoas a atacarem essa religiosidade e ainda dizer que é um mago fazendo isso. Pera aí, espera que ele passou por essas vertentes. Sim, ele passou por essas vertentes, ele foi também. E aí você vê que tem tanto uma coisa meio de uma relação ambígua que a pessoa forma com isso. Mas eu não me pego tanto a isso porque eu observo o seguinte: ao invés de falar tanto, né, eu vim aqui já sabendo que esse assunto ia ser trazido, mas ao invés de falar tanto sobre a pessoa e sobre o cara e sobre quem ele é ou não é, eu prefiro criticar de maneira racional o trabalho do cara. Porque não vai parecer que eu tô simplesmente fazendo um ataque de rancor pessoal. Não, aqui ninguém tem ataque, não. Porque só simplesmente. Bom, gente, vamos falar a verdade. Sempre para a gente atacar alguma coisa, a gente ataca com hype. Então, sabe? Então, assim, não é ataque, é uma discussão em cima do que ele fala. Sim. Também, é só isso. Porque tudo que eu tava falando agora há pouco sobre explicar o que é o estudo neurocientífico é a minha maneira de confrontar com argumentos a respeito do trabalho profissional dele. O que você discorda no trabalho profissional dele? Muita coisa. Primeiro, a comunicação do espaço dele, que foi uma das coisas que me afastou muito dele. Inclusive, quando eu era ainda colega, amigo dele, eu tentei ter várias conversas com ele por horas. Falei assim, cara, o jeito como você tá se comunicando tá estranho, o jeito como você tá comunicando tá bizarro, você tá afirmando as coisas de um jeito muito arrogante, você tá começando a flertar com ataque a certos grupos, como foi a própria afirmação que ele acabou dobrando a aposta em cima do Exu nem existe. Que ao invés dele se retratar e falar assim, pô, galera, ó, não quero ofender a fé, eu só quero... Tava dando uma opinião a respeito de existência ou não de espíritos. Não, ele dobrou a aposta no ódio, dobrou a aposta no cancelamento. Na verdade é o seguinte, o Nino, ou o Odair, como você disse, ele não é burro, cara, ele não é um cara burro. Ele sabia que onde ele ia tocar, ele falando de que Exu não existia, ia atingir mais pessoas do que ele falar simplesmente espírito. Sim. Espírito não existe. Tem muita gente que fala isso. Espírito não existe, vai merda. Ele fez o que a Universal faz. Ele falou, Exu não existe. Tipo e assim, a Universal vai lá, pega Exu, tranca a rua. Não, mas aqui na Universal fala Exu é o demônio. Entendeu? Já vai direto pra isso. Pois é. E aí o lance cara, é escolher a sua polêmica com consciência, né, cara? Porque cutucar, provocar é importante. Eu acho que é uma coisa muito importante. Tira o outro da zona de conforto. Tira. E é importante tirar as pessoas da zona de conforto. Agora, quem você escolhe tirar da zona de conforto também é importante. Porque principalmente, né, assim, por uma pessoa que trabalha com magia, eu vejo que o trabalho dele é muito de afirmar, ele inclusive fala isso nos slogans dele, de que magia é conhecimento, mas religião é ignorância. Só que ele bebe completamente da experiência religiosa que ele teve dentro da Umbanda para poder configurar os ritozinhos que ele faz com o trabalho da galera dele. Inclusive, na época que eu era mais próximo dele, que participava de eventos junto com ele, eu já vi ele falar assim, não, porque magia hermética, hermetismo, cabalion, não sei lá o que, corpus hermético, magia mental e tudo mais. Pô, vamos fazer uma prática. Ele propunha uma prática. Qual era a prática que o cara propunha? Todo mundo fecha o olho, em que vocês vão sentir um Exu perto de vocês. Ou seja, hermetismo, na hora da prática, ele usava da mesma bagagem religiosa que ele tinha anterior pra poder tentar proporcionar uma experiência pras pessoas. Mas isso era no nosso templo lá, onde ele tem? Não, isso era antes do nosso templo. Isso era antes do nosso templo. Eu vi a coisa nascendo antes do nosso templo existir. Mas sobre uma minha discordância do trabalho dele, profissionalmente falando, tem também relação com a sua comunicação que ele faz, muito arrogante, de falar que por causa que ele fez uma pós em neuropsicologia, que ele pode dizer que a neuropsicologia comprova e afirma que é possível ter experiência de incorporação de transe mágico sem precisar da crença em espíritos. Quando claramente o cara não soube nem interpretar os trabalhos. Eu fui ler os mesmos tipos de pesquisadores. Fui ler Júlio Pérez, fui ler outros pesquisadores relacionados com o meio de espiritualidade e ciência, e nenhum deles sai afirmando que com o estudo que eles estão fazendo, eles estão descomprovando a espiritualidade. Muito pelo contrário, que eles estão respeitando a crença religiosa. Não é uma questão de afirmar nem que espírito existe, nem que não existe. E se ele concluir isso pessoalmente, beleza, ele tem o direito de concluir isso pessoalmente. Mas fica claro que a posição do cara é impor o jeito dele de pensar sobre as outras pessoas e fazer demérito com quem acredita. É chamar os haters das páginas deles de religioso. Por que todo mundo que me critica é religioso? Por que religião é sempre ignorância? Por que esses religiosos não entendem o que eu falo?
e quando esse religioso claramente é sempre um religioso de matriz afro-brasileira, fica meio ali no subtexto, uma palavrinha com R, sabe? Então, a minha crítica profissional é a respeito disso. É do quanto que ele promete para as pessoas uma coisa que ele não pode entregar e que ele faz uma promessa falando que é com base científica, quando claramente não é.